Um minuto? Amém. Graças a paz, irmãos, estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Nós aqui na igreja,
vocês em casa. Eu quero, junto com os irmãos, estar lendo um texto em João 3, a partir do versículo 19, que diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e o importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para dar glórias ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico que diz: a Ele a glória, Ele é santo. O Senhor é santo, meus irmãos. Você concorda comigo? O Senhor é santo. Então vamos adorar o Senhor e declarar que Ele é santo nessa noite. Nós aqui, com os irmãos, vocês aí. E Deus abençoe vocês. Amém. Aleluia. O Senhor é santo. A Ele é toda a honra e toda a glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é santo. Aleluia. Deus é santo, declara. Não há outro Deus. A Ele a glória. A Ele a glória, toda a honra, toda a glória. A Ele a glória. Da glória, louvado seja o nome do Senhor. A Ele a glória, Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo. Aleluia. Deus é santo. Glórias a Deus. Não há outro. Não há outro Deus. A Ele a glória, toda a glória e honra ao Senhor. A Ele a glória, declare glórias a Ti, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, adoração ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus. Exaltado, agradecido. Louvado seja o Teu nome. Glória ao Senhor, meu irmão. Declare que o Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor, onde você estiver. Adore. Coloque teu coração na presença do Senhor nessa noite. Levantai, vai. Levantai as portas da vossa cabeça. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória, para que entre o Rei da glória.
que entre o Rei da Glória, pela mulher Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, declare. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, declare. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. O Senhor é o Rei da Glória. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos adorar um cântico que diz assim: eu sei que sempre estás comigo. Muitas vezes tem situações da nossa vida que nós achamos que Ele não está presente, né? Ontem aconteceu um fato comigo e com a Samira ontem, né? E depois nós vimos que o Senhor estava presente, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele sempre está presente. E não tem como, meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas. Repita comigo aí na sua casa. O Joel que está aqui nos visitando, quero junto com ele estar aí declarando: todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Se isso não é realidade na tua vida, se isso não é realidade na tua vida, meu irmão, você declare nessa noite que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor e declarar que só nós sabemos que só Ele tem a vida eterna. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, declare. Sempre o Senhor está conosco. Eu sei que sempre estás comigo.
também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Teu lar, onde você estiver. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, Senhor. Obrigado porque, Senhor, senti ontem, Senhor, na pele, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo, Senhor, tudo que tem, tudo que acontece conosco, Senhor. Por isso que nessa noite, Senhor, nós que estamos presentes aqui nesse local, nós que estamos, Senhor, presentes para te adorar, nós que estamos presentes, Deus, em espírito nos lares, Senhor, aqui, Senhor, nós que estamos presentes na tua casa, nós declaramos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tu sabe que todas as coisas, tu sabe de tudo que acontece, Senhor. Deus, nem um fio de cabelo cai de nossa cabeça, Senhor, se não for pela tua vontade, Senhor Deus. Deus, louvado seja teu nome nessa noite. Por isso, Senhor, eu te agradeço pela vida da minha família. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Eu te agradeço pela vida desse ministério tão abençoado, Deus, na minha vida. Eu creio que é abençoado na vida de cada irmão, Senhor, e abençoado na vida dessa igreja. Muito obrigado. Nós te louvamos pela vida do Joel, que está aqui também, Deus, junto conosco, Deus, aqui na tua casa, te adorando, agradecendo o nome do Senhor. Fique com a vida do Joel, Senhor, com a vida da família dele, com a Ruth, com as suas filhas, com seus netos, Senhor. Em nome de Jesus, louvado seja teu nome. Deus, fique com cada um nessa noite, Senhor. Fique com a vida do pastor que estará trazendo a palavra, que unja o teu servo com toda a unção do teu Santo Espírito, Deus. Que em nome de Jesus nós possamos estar humilhados na tua presença, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas. Muitas vezes, Senhor, nós como humanos falhamos, Senhor. Nós como humanos, Senhor, erramos, Senhor, em algum momento da nossa vida. Mas nós estamos aqui humilhados na tua presença, te declarando e declarando que todas as coisas cooperam para ti. Louvado seja teu nome. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Quantas coisas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Pastor? Amém. Opa. Glória a Deus. Não sei se o vídeo de missões deu certo ali, a gente vai ver já já. Quero de antemão pedir aí desculpa para você que está em casa, pois a transmissão no YouTube, para variar, caiu de novo, mas a gente está aí no Facebook. Eu quero ler o Salmo 118 e depois estarmos orando, que diz, Salmo 118, verso de 1 a 6. Louvor pela eterna bondade de Deus, rendem graças ao Senhor, pois Ele é bom e seu amor dura para sempre. Diga Israel, seu amor dura para sempre. Diga a casa de Arão, seu amor dura para sempre. Diga os que temem o Senhor, seu amor dura para sempre. No meio da angústia invoquei o Senhor, e Ele respondeu, dando-me alívio. O Senhor está comigo, não terei medo. O que pode me fazer o homem? Que chama a atenção nesse texto é que diz, por 3 vezes que lemos, que o amor do Senhor dura para sempre. Que o amor dele não tem fim. Que o amor dele excede todas as nossas lutas, nossas dificuldades. Como temos falado já desde março, estamos aí nessa problemática da pandemia. E eu quero convidar você a orar, você que tem aí crido, tem realmente buscado a presença de Deus e entende que Ele e o amor dele dura para sempre. Quero louvar a Deus pela sua vida que tem contribuído para o reino de Deus. Esse é aquele momento do culto em que teríamos o momento das contribuições. Mas você fique à vontade em casa. Temos aí na transmissão o PicPau, que você pode fazer também uma contribuição via cartão. Mas eu quero orar com você e pedir a Deus que abençoe a sua vida nesse momento, orando pela família da irmã Cleusa, que esta semana perdeu um parente, a cunhada, devido à Covid. Orarmos aí pelo Roberto, esposo da Helena, que está em tratamento, pelo Nelson, e orar por aqueles que estão enfermos, orarmos por aqueles que estão hospitalizados, orarmos por aqueles que estão bem também. Nós que temos aí, pela graça e a misericórdia do Senhor, sendo sustentados por Ele. Quero orar com você e por você. Feche seus olhos aqui, quem está no prédio, você que está em casa, e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pelo Teu amor que dura para sempre. Essa é a certeza que temos, e essa, Senhor, é a esperança que arde no nosso coração. Por isso, Senhor, eu quero Te pedir em nome de Jesus, pelos enfermos,
Ó Deus, por aqueles que estão passando, ó Pai querido, por algum tipo de enfermidade. Visite, Senhor, agora o Roberto, visite o Nelson. Ó Deus, visite a Vani, que hoje à tarde não estava bem, hoje pela manhã não estava bem. Que o Senhor visite com o teu amor e a tua graça. Ó Pai querido, visite também, Senhor, a família da irmã Cleusa, que estão, ó Deus, enlutados devido, ó Deus, à perda da cunhada por Covid. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, com essa pandemia. Ó Pai querido, oramos ao Senhor, clamando a Ti, ó Deus, que vá logo embora essa enfermidade, que os cientistas, os pesquisadores, aqueles que estão se dedicando dia após dia para a cura, possam, Senhor, chegar até a resposta da cura, para que, Senhor, possamos nos movimentar novamente como antes. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe, Pai querido, o Teu povo, que tem contribuído, ó Deus, contribuído com cestas de alimentos, contribuído, ó Deus, com as finanças, para que a Tua obra continue e avance. Abençoa-nos, ó Pai. Receba esse culto que é prestado para o Senhor. Ainda, ó Deus, que sendo transmitido, mas é para o Senhor. Que o Teu povo que está em casa agora assistindo o culto, possa realmente, ó Deus, parar um pouco dos seus afazeres e possa, ó Deus, cultuar o Teu nome. Possam, ó Deus, adorar a Ti em espírito, ligados ao Senhor e realmente em verdade, abrindo seus lábios, movimentando seus lábios e adorando aquele que vive. A nós que estamos aqui no prédio, ó Deus, pedimos a Ti, receba o nosso culto aqui também. É para o Senhor e é para agradar a Ti. E Pai, a mensagem que daqui a pouco será transmitida, possa, ó Deus, atingir os corações e as vidas e ali achar morada e transformá-los. É assim que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e amém. Conseguiram aí achar o vídeo? Deu certo? Pode ir. Convido você em casa aí a assistir o vídeo de missões. Conseguiram achar. O projeto Cristolândia, ele começou no ano de 2009, dentro da Cracolândia, no estado de São Paulo, e hoje temos por volta de 1.000 acolhidos sendo tratados. Após o período de triagem e de acolhimento no bairro Portão, os acolhidos vêm para a chácara aqui em Mandirituba. E aqui a gente começa um trabalho com eles em 4 pilares básicos, que são a disciplina, a higiene, a educação e, acima de tudo, a fé, que dá a eles a esperança de uma nova vida, de um novo caminho, de uma nova oportunidade, um novo começo para a história da própria vida deles. Eles perderam tudo o que eles tinham na vida. A minha vida, para mim, era um caso isolado, assim, que não tinha mais jeito. E eu vi que eu me enganei, que o inimigo engana a gente, bota coisa na nossa cabeça, e que Jesus realmente transforma, traz esperança, uma nova esperança para uma nova vida. E esse Jesus que traz uma esperança para uma nova vida, eu quero que outras pessoas também conheçam. Conheçam Jesus, essa esperança que transforma. Amém. Glória a Deus. Estamos aí em campanha de missões estaduais e a nossa igreja encerra agora dia 9, se não me engano, de agosto, segundo domingo de agosto, inclusive dia dos pais, encerramos a campanha. Você pode estar ofertando, você já sabe os caminhos, né, para oferta, e para oferta de missões estaduais é da mesma forma. Já temos um valor, vamos ver se a gente avança nesse valor para abençoar a vida dos missionários. Eu queria convidar você a ler junto comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17.
Enquanto você abre a sua Bíblia lá, enquanto você liga a sua Bíblia, eu convido você a orar mais uma vez. Os irmãos aqui também. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos missionários que estão no campo, estão ali, Senhor, levando a Tua palavra, levando, ó Deus, as boas novas de Jesus. Missionários que estão, Senhor, nos presídios desse Paraná, levando a transformação e a esperança de Jesus Cristo para a vida daqueles homens e mulheres que estão, ó Deus, presos. Missionários, ó Deus, que estão levando a Tua palavra nos hospitais. E eu te louvo, ó Deus, pois mesmo com a pandemia e algumas limitações, o Senhor lhes deu capacidade, o Senhor lhes deu discernimento para levar, ó Deus, a Tua mensagem, mesmo ali, ó Deus, com o hospital, com as limitações. O Senhor tem mostrado a Tua bondade. Enfim, ó Deus, todos os missionários, a Convenção Batista Paranaense e as igrejas batistas, ó Deus, que têm investido em missões como esta. E agora, Senhor, eu peço a Ti, fale conosco através da Tua palavra. E queremos, ó Deus, sair daqui diferentes. Quero também te pedir que aqueles que estão em casa ouvindo a Tua palavra sejam também transformados e possam, ó Deus, no seu dia a dia serem diferentes. Ó Deus, esse é o poder da Tua palavra sobre nós, uma palavra que transforma, uma palavra, ó Deus, que nos melhora e que nos torna cada vez mais humanos. É assim que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e amém. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e a nova vida teve início. Eu quero chamar a sua atenção, nós vamos falar aí durante alguns domingos sobre um tema bem interessante, bem chamativo, que tem muito a ver com esse momento em que estamos passando. O tema é ressignificar um novo olhar para a vida. E o que é o ressignificar? O dicionário vai dizer que ressignificar obrigado, meu irmão, é um verbo que é atribuir significado novo a algo ou alguém. E isso tem muito a ver com o tempo que nós estamos passando, de isolamento, de pandemia, desse isolamento social, e a gente precisa se reinventar. Prova disso, um exemplo de ressignificar é o que a igreja ultimamente tem feito. A gente tem aí, com a questão do isolamento, decreto municipal, nos reinventado em ter o culto. No mês de janeiro e fevereiro, metade de março, nós só tínhamos o culto aqui, presencial, você lembra? No início do culto você viu um videozinho aí com você aqui no culto, a igreja cheia. E quando veio essa pandemia, a gente teve que se reinventar. Isso é ressignificar. Ressignificar é dar novo significado a determinados acontecimentos da vida, a ter mudanças olhando a percepção do mundo. Na psicologia, a palavra ressignificar, ela tem várias técnicas muito utilizado para fazer com que as pessoas mudem a percepção da vida. Pessoas, por exemplo, que estão em estados depressivos, a gente vai ali falando, você precisa ressignificar a vida, você precisa dar um novo olhar para a vida, e a gente ali vai ajudando nesse sentido, para que a pessoa tenha uma vida, um viver mais agradável nesse mundo. E a gente precisa, agora com essa pandemia, dizem aí que é um novo normal, eu não tenho um pouco de dificuldade com essa frase, mas o ressignificar é isso, é você dar um novo sentido. Eu queria dar um exemplo bem maringaense.
Imagine você ali 6 horas da tarde, 6:30 da tarde, pegando a Colombo. Imagine o trânsito da Colombo e na hora do rush, na hora do pico ali, dos movimentos dos carros, e você em cima da hora para um compromisso. Aí pega ali uma via cheia de caminhão, um monte de carro, e você ali sem tempo para nada. E o que é o ressignificar? Você está dentro do seu carro, você tem uma opção de ficar buzinando, não vai adiantar, que buzina não faz trânsito andar, não adianta. Ou você pode ressignificar o momento. Como? Você pode tentar ali pensar como que vai ganhar depois com o tempo perdido, e já te aconselho a não correr, pois aí você corre risco de pegar uma multa, risco de bater. Então não corra, mas você vai estar ali pensando, você está ressignificando aquele momento. Ao invés de ficar pensando no trânsito parado, você vai pensar em como vai chegar, já vai mandar uma mensagem para a pessoa que você vai chegar atrasado. Você vai talvez botar uma música para tocar. Você vai pode começar a olhar para o céu e olhar o céu bonito, ou se estiver chovendo, olhar a chuva, enfim. Você vai ressignificar o momento em que você está naquele trânsito, que foi forçado a diminuir, forçado a parar. Talvez olhar para os motoristas ali do seu lado e começar a imaginar por que estão tão nervosos. Ressignificar isso é usar da criatividade para sair de uma situação que você não esperava, uma situação que talvez pudesse travar a sua vida, prejudicar você, e você dá continuidade. Ressignificar, a gente encontra outros sinônimos como redefinir, transformar, e aí a gente vai fazendo isso com a vida. A gente está aprendendo a fazer isso com esse tempo aí que a pandemia veio, né, bateu na porta da vida da gente, entrou, não pediu licença e está aí. Isso é ressignificar. E pensando nisso, e olhando toda essa movimentação da nossa sociedade, eu queria convidar você nesses domingos a ressignificar algumas situações da nossa vida. E hoje eu convido você a ressignificar a sua espiritualidade, a sua fé, dar não um outro sentido, mas resgatar talvez algum sentido que estava perdido ou parado, principalmente diante dessa pandemia. E para ressignificar a sua espiritualidade, eu quero convidar você à história de um jovem que está lá em Marcos, capítulo 10, dos versos 17 a 31. Eu não vou ler os versos todos, eu vou ler somente do 17 ao 21, mas você deixa aberto em Marcos 10, que diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele, o amou e disse-lhe: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois siga-me. Nós vamos aprender com esse jovem rico, né? Algumas traduções trazem que dizem que ele é um jovem rico, a ressignificar a nossa fé, a nossa espiritualidade. Primeiro a gente precisa definir o que é espiritualidade.
O que é isso? Aonde que a gente encontra isso? Para a maioria das pessoas, a espiritualidade é aquilo que as pessoas ficam em busca de um ser maior que rege o universo. Nós, como cristãos, podemos dizer que espiritualidade para nós é adorar a Deus, e você não vai estar errado com isso. Mas a gente começa a perceber espiritualidade já lá no Gênesis, no capítulo 2, verso 7, quando lá vai dizer que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se ser vivente. Deus soprou no homem o seu espírito. E antes disso, o homem era somente um boneco de barro. Ele só teve vida quando Deus soprou nele a sua própria vida, ou o fôlego de vida, o seu espírito. A espiritualidade já começa ali, porque antes desse sopro era só um boneco. Depois desse sopro, o texto vai dizer que o homem tornou-se um ser vivente. Ele começou a ter vida. Mas há um texto bem interessante em Eclesiastes também, que vai dizer, Eclesiastes capítulo 3, verso 11, e ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes vai confirmar justamente aquilo que está em Gênesis, que ele vai dizer que dentro de nós tem um desejo, um anseio por eternidade. E isso é justamente o sopro que Deus colocou dentro de nós. Então, o que Eclesiastes está dizendo é que dentro do homem, sem Cristo, ele tem um vazio muito grande, e esse vazio se chama eternidade, que só é preenchido com o eterno, e esse eterno é o próprio Deus. Uma das formas de nós ressignificarmos, darmos sentido, transformar a nossa espiritualidade de forma entendível, está lá em Jó, capítulo 42, verso 5. Jó vai dizer que os meus ouvidos já tinham ouvido do teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó conhecia Deus da teoria, Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas agora Jó conhece Deus pessoalmente. A espiritualidade, ela transcende, ela ultrapassa a teoria. Muita gente conhece a espiritualidade por teoria, pela Bíblia. Tem pessoas que, se você chegar e citar qualquer versículo e falar assim, cita tal versículo para mim, talvez ela conheça de cor. Pessoas que conseguem elaborar mensagens devocionais com muita facilidade, tem versículos memorizados. O jovem que se encontrou com Jesus, lá em Mateus 19, verso 20, vai dizer, tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus cita os mandamentos para esse jovem. O jovem conhecia os mandamentos, ele era teórico nos mandamentos, e ele tinha tudo para ser feliz. Era rico, era jovem, mas ele tinha um vazio dentro dele. O texto vai dizer que ele pergunta, o que me falta ainda? Eu já conheço isso. Ele tinha uma sinceridade na pergunta, ele queria mesmo a eternidade. Mas ele não havia entendido algumas coisas, ele não tinha ressignificado o significado da eternidade e da espiritualidade. Ele queria a salvação do jeito dele. Aquele jovem, ele achava que todos os princípios que Jesus havia lhe dito eram suficiente para a eternidade, mas ele tinha um problema. Havia 2 mandamentos que eram os principais que ele não conseguia conviver, ou melhor, exercer.
amar a Deus e ao próximo. Pastor, mas ele amava a Deus, porque ele vai até Jesus, você pode questionar. Mas ele amava, na verdade, era o dinheiro dele. Ele amava o dinheiro dele, porque ele achava que aquele dinheiro que ele tinha era o suficiente para essa eternidade. A salvação dele, ele não estava disposto a pagar um preço por essa salvação. Não que a salvação é paga, mas ele não estava disposto a se transformar, a mudar a sua forma de ver a espiritualidade. E ele acaba se tornando um idólatra. Ele adorava o dinheiro. Queridos, ser cristão não é fazer coisas ou fazer coisas. Ser cristão é entregar-se realmente a Jesus. Não é somente conhecer teoria bíblica, não é somente conhecer mandamentos, não é somente fazer ou não fazer, dizer que pode ou não pode. Ser cristão é realmente ter intimidade com Jesus, vai além do teórico. Ser cristão é entender que Deus age nas nossas vidas independente de circunstâncias. Esse tempo de pandemia, e essa foi até uma das questões que me levou a pensar nesse tema de mensagens, ressignificar nossa vida. Nesse tempo de pandemia, a gente viu uma comoção espiritual incrível no Brasil. Eu confesso que nesse tempo todo de cristão, eu não me lembro de uma comoção espiritual como essa. E digo isso independente de religião. Nós vimos isso em todas as religiões. Facebook explodindo em mensagens bíblicas, em orações, cada um buscando a Deus da sua forma, muitos cultos e até um pedido nacional de jejum. Até isso. E aí me surgiu uma pergunta. Como que iria ficar o Brasil, pensando na espiritualidade, após a pandemia? Como que isso tudo vai ficar, esse clamor, essa comoção, pessoas chegando nas sacadas das grandes cidades e cantando hinos, músicas que falavam de Deus, pessoas indo para frente de hospitais, se ajoelhando e orando. Como que isso iria ficar depois que a pandemia passasse? Ela, na verdade, não passou, mas nós já começamos a ver um movimento de retorno a determinadas situações, funções, enfim. Como que iria ficar esse clamor? Como que tem ficado esse clamor na sua vida, já que as coisas parecem que estão melhorando? Será que ainda estamos buscando a Deus de coração, enquanto tudo estava ruim? Quando dá 2 meses atrás, a gente não tinha nenhuma expectativa de nada. Como que está a sua vida com Deus e a sua espiritualidade? A gente precisa ressignificar isso. A gente precisa começar a repensar como que amamos a Deus mesmo. Assim como o jovem do texto, que tinha uma espiritualidade teórica, deve ter visto as pessoas sendo muito abençoadas por Jesus, mas quando ele é desafiado, ele trava. Quando ele é desafiado, ele diz: não dá. Será que vamos continuar com essa mesma espiritualidade fervorosa quando tudo isso passar e você poder ir realmente na igreja, cultuar, abraçar? Será que vamos ter esse mesmo desejo e perguntas: pastor, quando vai voltar o culto presencial? Eu estou com saudade. Será que isso vai ter mesmo quando voltarmos?
Quando a gente chegar aqui e ver que falta espaço, como estava sendo até em meados de março, pastor, estou com saudade do PGM, de ir na casa dos irmãos, comer bolo. Será que você vai no PGM? Quando a gente conseguir voltar para as casas e fazer lá os nossos encontros? Ou se tudo é teoria? A gente precisa ressignificar a nossa espiritualidade, porque muitas vezes a gente está tão preso às questões materiais como esse jovem, e aí a gente começa a clamar a Deus, porque a gente está mais preocupado com o material do que realmente com o espiritual. É interessante que nos tempos de Jesus, não muito diferente de hoje, quem era rico era considerado bem-sucedido. Quem era rico era considerado uma pessoa extremamente abençoada por Deus, principalmente pelos religiosos. Não é muito diferente de hoje. A gente percebe isso nos nossos arraiais cristãos. Jesus, quando ele vai falar ali para o jovem rico sobre o dinheiro, e no verso 23 de Marcos 10, ele diz o seguinte: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil entrar no reino de Deus os ricos. Parece que Jesus era contra a riqueza, mas não é isso. O que Jesus está dizendo não é que para Deus os ricos são detestáveis. O que Jesus está dizendo é que, infelizmente, no seu tempo e também no nosso tempo, alguns ricos são tão apegados à sua riqueza e que acham que a salvação vai ser dada por ali. Ele está dizendo que a dificuldade daquelas pessoas era porque a confiança delas estava na riqueza, que se apoiavam na riqueza, no dinheiro, nos bens materiais. Irmãos, hoje não é muito diferente, a gente precisa começar a ressignificar essas coisas na nossa vida, porque muitos estão presos realmente nas questões materiais e a espiritual fica deixada de lado. O dinheiro tem mandado e a gente percebe isso. A gente percebeu aí no início desse isolamento, quarentena e dessa pandemia, as pessoas preocupadas com o financeiro. Não estou dizendo que não tenha que ficar, não é isso. Mas a gente ficou mais preocupado com isso do que com as vidas, do que com as pessoas. O verso 24 de Mateus 6 diz: vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimenta o desprezo ao outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Quando Jesus questiona o jovem rico e fala para ele vender tudo e depois segui-lo, não é porque Jesus está dizendo para aquele jovem: olha, rico não entra no céu, não é isso. Mas é que Jesus sabia que o coração dele ainda não estava ligado àquilo que é espiritual. Ele estava muito preocupado ainda com as questões financeiras dele. Jesus nos ensina que dinheiro escraviza, dinheiro ele chega a uma categoria de divindade. Porque dinheiro ele não é neutro. Já falei isso aqui em outros cultos. Se você passar ali na rua e achar um papel, um copinho descartável, talvez você nem pegue. Possivelmente, por educação, você pode até pegar e jogar numa lata de lixo, mas não vai te chamar a atenção. É um papel, um lixo. Agora, eu garanto, se você chegar ali no portão e achar uma nota de qualquer valor, o menor valor que seja, mas caso você botar o pé em cima, fazer de conta que vai amarrar o sapato, pegar, disfarçar e ir embora. Dinheiro não é neutro, ele chama.
E esse jovem, ele estava apaixonado pela riqueza dele, não realmente com uma vida para adorar ao Senhor. Nós precisamos ressignificar as nossas questões materiais, financeiras e combiná-las com aquilo que é espiritual. A igreja de Atos, ela conseguiu fazer isso de uma forma muito extraordinária. Atos capítulo 2, verso 44 e 45 diz que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Mas a gente precisa também entender que se eu vender tudo, é o máximo que eu consigo ajudar uma família. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que Atos nos ensina, é que essa igreja ela não era apegada às questões financeiras. Essa igreja ela via um necessitado e ajudava. Eu lembro de um projeto que tem em Recife, eu não consigo agora lembrar o nome do projeto, e eu lembro do irmão que começou esse projeto, que tem o objetivo de suprir necessidades daqueles que necessitam, e ele disse que subiu uma comunidade, e haviam falado de uma senhora ali, que precisava muito de uma cadeira de roda. E ele entrou e um dos carros fortes, né, carro-chefes, né, do projeto dele é doação de cadeira de roda. Até então, no dia em que eu vi aquela entrevista dele, ele já tinha um projeto, já tinha doado 500 cadeiras de roda. Não só em Recife, mas em todo o Brasil. E ele chegou na casa daquela senhora, uma senhora que não saía de casa, porque não tinha cadeira de roda, diabética, já sem uma das pernas, e ela feliz da vida porque ganhou uma cadeira de roda. E ele disse que ela virou para ele disse, agradeceu, e ele, do nada, ele veio no coração e perguntou: o que a senhora precisa mais? Bem simples a casa, ele pensou até de pedir uma TV melhor, uma cama melhor. E ela disse para ele: meu filho, meu maior sonho, eu sou diabético, mas o meu maior sonho era poder comer um sorvete diet. Ela não tem condições financeiras para isso. Ele falou que saiu de casa, daquela casa, falou: espera aí, ele ia comprar um sorvete, mas ele resolveu colocar no grupo do projeto que havia uma senhora que o maior sonho dela era comer um sorvete diet. E ele disse que daqui a pouco veio uma moça que respondeu e levou um sorvete diet para aquela senhora. O que isso tem a ver com espiritualidade? Que a espiritualidade ela precisa transcender os bens materiais, transcender a nossa mesquinhez para abençoar vidas. A espiritualidade, quando ela é ressignificada em nossa vida, a gente ajuda, a gente abençoa vidas. Seja com uma cadeira de roda ou com sorvete diet. Eu louvo a Deus porque essa igreja, a Igreja Batista da Graça, na medida do possível e no seu esforço, tem ressignificado a espiritualidade nas questões materiais. E a gente tem abençoado vidas. Eu quero dizer para você que nos assiste, que não é da Igreja Batista da Graça, que você pode também nos ajudar a abençoar vidas. Deixa aí os seus comentários no final e a gente te responde depois. A gente só não abençoa mais porque muitas vezes nos falta recurso. Mas a gente tem esse prazer de abençoar vidas. Porque a espiritualidade, ela precisa transcender isso, ela precisa transcender a teoria. Porque ter a teoria da Bíblia sobre ajudar é fácil, mas o negócio é botar a mão na massa. E a espiritualidade também, a gente precisa guardar bem isso. Ressignificar isso, que a espiritualidade, ela não nos garante isenção de problemas. E nessa pandemia, essa foi uma das grandes dificuldades de muitos cristãos. Guarde isso, espiritualidade não te garante isenção de problemas.
No texto que eu falei para você deixar marcado, que eu só li parte dele, Marcos 10, verso 28 a 31, diz assim: Então Pedro começou a dizer: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiro. Eu queria pensar em duas situações aqui com Pedro. A primeira é com relação àqueles que pensam por estarem no caminho com Cristo, acreditam que são blindados, que não vão ter dificuldade nenhuma, que não vai acontecer nada com eles. E a gente percebeu isso. Alguns começam a dizer, porque você está em pecado e por isso que você está doente, por isso que você está assim, você está assado. Primeira coisa que eu queria pensar é isso, queridos, você não é blindado quando lutas chegam a você só porque você é cristão. Nesse tempo de pandemia, eu ouvi coisas absurdas com relação à fé. Eu anotei 3 aqui, porque não quis anotar mais para não te escandalizar. Uma delas que eu ouvi foi: não será um vírusinho que fechará a minha igreja. E eu destaco aí o detalhe, né? Minha igreja. Eu ouvi muita gente falando isso. Não vai ser um vírus que vai fechar a igreja. Covid não entra na igreja. Para que fechar? Eu ouvi muito isso. E a que mais me marcou foi pastores covardes que fecham igrejas. Irmãos, eu louvo a Deus que a nossa igreja, ela tomou a decisão, antes do decreto, no mês de março, de interromper os cultos presenciais e proteger vidas. Foi ruim vir para cá, para esse prédio, gravar mensagens. A gente ainda não tinha equipamento para transmitir culto online. Muitas vezes só eu e o Gabriel aqui gravando. Dava uma angústia, um nó na garganta, ver bancos vazios. Mas pelo menos eu sabia que vocês estavam protegidos, guardados. Porque eu entendo que não é porque eu sou um cristão que eu estou blindado. Não é só porque nós seguimos a Jesus que a gente não pega uma gripe, não fica com câncer. Nós somos humanos, somos tendentes a todas as mazelas que a vida trazem sobre nós. Eu gosto muito de um texto para pensar sobre isso, que está lá em Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27, que Jesus conta uma história de 2 homens que construíram 2 casas. Um construiu na areia e o outro construiu na rocha. E veio uma tempestade. A casa que estava sobre a areia de Jesus que caiu, desmoronou. E a casa que estava sobre a rocha ficou em pé. Só que a gente precisa entender que uma coisa, a tempestade era a mesma para as 2 casas. Era a mesma. O que fez diferença foi o alicerce. O dono da casa com a rocha lá, construído na rocha, poderia ter ficado preocupado de entrar água na cozinha dele, de pingar a água do telhado. Mas a casa ficou de pé e a tempestade foi a mesma. A tempestade que veio para quem segue a Jesus e para quem não segue a Jesus, quem não quer saber de Jesus, é a mesma.
Os barcos são bem diferentes, como a gente comenta por aí. Mas eu quero falar do fundamento que você está colocando a sua vida diante dessa pandemia. O que você tem feito para se proteger, lógico, mas o que você tem feito com a sua espiritualidade diante dessa pandemia? Se você bate no peito e diz, olha, eu não fico doente porque Jesus me protege, eu vou dizer para você o seguinte, tome cuidado, porque o que é para você fazer, Ele não vai fazer por você. Então se guarde. A primeira coisa que eu queria destacar desse texto do de Marcos 10, de 28 a 31, é entender que nós não estamos blindados, porque Jesus vai dizer aí que todos aqueles que deixaram casa, deixaram pai, deixaram mãe, receberão 100 vezes mais, mas ele diz também que vão receber perseguições. Jesus não deixa nada obscuro, ele diz, olha, vocês também vão ter dificuldades. Mas eu também queria chamar a sua atenção para uma questão que Pedro faz. Pedro vai dizer assim, nós deixamos tudo para te seguir. Eu não sei, parece que Pedro, ele falava, e depois que pensava no que falou. Pedro, ele era explosivo. Pedrão era desse jeito. E a impressão que eu tenho é que Pedro está ali pensando, bom, Jesus está dizendo que o jovem que foi embora não quer abandonar as coisas dele. Eu tinha uma empresa de pesca. Se você ler os relatos do Evangelho, Pedro era empresário do ramo de pesca. Eu deixei a pesca. Mateus tinha um bom salário, funcionário público, garantido até a aposentadoria, era cobrador de impostos, publicano. Deixou isso aí. Então, e aí? Jesus, e aí? Nós, Jesus, que deixamos tudo para te seguir. E Jesus vai dizer, olha, Pedro, não, realmente, vocês também vão ter muita coisa. Mas o que eu queria pensar com você, e aí a gente precisa ressignificar essas coisas, porque às vezes a gente segue a Jesus pensando no que a gente vai ganhar. Às vezes a gente vai para a igreja pensando no que eu vou ganhar com isso. Quem já... dos irmãos que estão aqui comigo, né? Porque em casa eu não estou vendo se você vai responder. Mas quem já ouviu aquela frase, eu vou na igreja buscar minha bênção? Já ouviram, né? Eu costumo pensar que quem vai para a igreja buscar a bênção tem que perguntar para Deus se ele está em pecado, porque Deuteronômio diz que se eu estou em obediência, as bênçãos correm atrás de mim, eu não preciso buscá-la. Então, se você vai para a igreja buscar a bênção, talvez você não está obedecendo. Porque aqueles que obedecem, o texto bíblico diz que as bênçãos correm atrás. Olha que bênção. Bênção correr atrás de você. Às vezes a gente tem esse costume de querer seguir a Jesus pensando no que eu vou ganhar. Nós ganhamos sim, eu até cito aqui experiências pessoais. Uma bem recente, nós estávamos saindo de férias para o Rio em janeiro, e decidimos dormir em São José dos Campos. A gente não conhece nada em São José dos Campos, eu lembrei de uma igreja lá, liguei para essa igreja, pedindo indicação de hotel, barato, e de preferência na beira da Dutra, para facilitar a gente para ir embora. Irmãos, a secretária da igreja, o mais rápido possível, mandou uma lista de hotéis e ainda indicou 2 que eram mais baratos. E ainda disse, olha, um desses fica atrás do shopping, que dá para você ir lá jantar e tal. E foi nesse que a gente ficou. Não me conheciam, mas abençoaram a minha vida. Há um tempo atrás, uma irmã da igreja precisava fazer uma viagem e perguntou se tinha na cidade aqui do Paraná que ela ia, se tinha alguma igreja batista que pudesse indicar ali uma casa para eles ficarem, porque ela precisava resolver uma questão lá, mas não tinha dinheiro para pagar o hotel. E um pastor, entrei em contato e ele, não, pode ficar na minha casa.
Isso é que nós ganhamos por seguir a Jesus. Outros irmãos abençoando a nossa vida. Pessoas que nos abençoam. Podemos ser abençoados em questões materiais? Sim, mas esse não é o objetivo principal. Temos recompensas sim por caminhar com Jesus. E o que Jesus inclusive destaca que a maior recompensa que nós precisamos ter em mente é a futura, a vida eterna. E essa vida eterna você pode começar a viver aqui e agora, caminhando com Jesus. A gente precisa também entender que as realidades espirituais, a vida espiritual, não é um retiro, aonde eu deito debaixo de uma árvore, na sombra, tomando água de coco e achando que nada vai me acontecer. Vida com Deus traz desafios, porque também sem Deus temos desafios. A gente encara as doenças, porque nós não estamos isentos disto. Nós não estamos isentos dos problemas. Mas nós temos uma garantia certa que mesmo diante desses problemas, Ele está conosco. E é isso que você, que eu, precisamos ressignificar a nossa espiritualidade. Quantas pessoas se afastam da presença de Deus? Quantas pessoas nesse tempo de pandemia abandonaram a Deus, achando, Deus não existe, se existisse, por que isso tudo está acontecendo? Porque é mais fácil culpar a Deus do que as nossas próprias mazelas, as nossas próprias lutas, os nossos próprios problemas. O texto clássico sobre isso é João 16:33, que diz: e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus já havia nos dito que nesse mundo nós iríamos ter problemas. É tempo de nós ressignificarmos a nossa vida com Deus. Dessa primeira mensagem da série, como sempre brinco, não sei se vai ser 2, 3 ou 4, mas quero convidar você a ressignificar a tua caminhada com Jesus. Eu não quero ser pessimista, mas algo a gente precisa relevar na pandemia. A pandemia nos ensinou muita coisa. Nos ensinou muitas situações. Nos ensinou a ter uma vida diferente. A gente está aprendendo coisas novas na pandemia. Eu brinquei lá em casa esses dias, que na pandemia estou aprendendo a ser marceneiro e estou aprendendo a mexer em computador, né? Junto com os meninos aqui, a gente está aprendendo. Mas tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, que é a intencionalidade dos nossos relacionamentos. Que a nossa vida precisa ser investida em novas vidas. Que a nossa vida não pode simplesmente ser fixada em um prédio para adorar a Deus. Adorar a Deus aqui no prédio é muito bom. Não digo que não é não, porque é. A comunhão com os irmãos é muito boa. Você que está em casa, você não imagina a saudade que eu tenho de poder ver seu rostinho aqui nos bancos. Até os bancos nós precisamos tirar para limitar o espaço. É muito bom. Mas o melhor é você poder ter relacionamentos que geram vidas. Que a gente possa ter aprendido isso nessa pandemia e ressignificar a nossa espiritualidade. Entender realmente que não são as questões materiais que nos fazem ser abençoados por Deus. Isso é consequência. Que eu não posso adorar a Deus sendo um teórico, eu tenho que investir, tenho que ter intimidade. E que mesmo assim eu não vou estar isento das lutas, das dificuldades.
Eu quero convidar você essa semana a ressignificar, a repensar a sua espiritualidade, a repensar a sua vida com Deus e se aproximar ainda mais dele. Eu quero orar com você e por você. E nessa oração, se você precisa tomar essa decisão, talvez você precise voltar para a casa do Pai, talvez você precise, quem sabe aí, conhecer Jesus como Senhor da sua vida. Isso também é ressignificar a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos, Senhor, pela tua maravilha, que é a salvação sobre nós. Pai, não queremos ser como o jovem que te procurou, tão ansioso e tão pensativo sobre as questões da eternidade, mas quando desafiado pelo Senhor, ele voltou atrás, pois não queria abrir mão das suas riquezas. Mal sabia ele que ele iria ter uma riqueza maior, que era a salvação. Pai, em nome de Jesus, visite agora, Senhor, cada um de nós e a esse que está em casa, que talvez até esse momento, ó Deus, vivia uma vida contigo de forma teórica, mas que possa, ó Deus, realmente dizer como disse Jó: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de ver, de sentir, de experimentar. Ó Deus, talvez, Senhor, aquele que nos assiste é tão preocupado com os bens materiais que não consegue ver que é uma riqueza maior, que é a eternidade. Mas talvez possa ter aquele, Senhor, que nos assiste, que ficou, Senhor, decepcionado contigo, pois não entendeu as verdades do Evangelho e com essa pandemia sofreu alguma perda por causa dessa crise e se afastou da tua presença. E não entendeu que não é porque estamos com o Senhor que estamos blindados, mas ao estarmos com o Senhor, estamos guardados por saber que a esperança é o Senhor, que na vida ou na morte estaremos com o Senhor, e que o Senhor nos capacita a passar pela situação que estivermos passando. Ó Pai, visite-nos, e que possamos, ó Deus, ser transformados pela Tua Palavra. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida aqui. E tenha uma ótima semana em nome de Jesus. E receba aí o meu abraço, o amarrotar na sua camisa. E tenha uma ótima semana em nome de Jesus. E lembre-se, se cuide. Vamos cantar essa última música. E tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós sabemos que tudo é para a honra e glória do Senhor. E sem Ele nós não somos nada. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém?
comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas, coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. De novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Que você possa estar ressignificando na tua semana. Que todas as coisas cooperam para a tua vida. Para a tua vida, coopera. Tudo aquilo que Deus tem para você é fato. E tudo aquilo que Deus tem para você é para o bem da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nos despedindo. O irmão Joel que está aqui no templo. Seja bem-vindo, volte mais vezes. E você que está em casa, tenha uma boa semana. Irmão Joel, uma boa semana. Os meninos aqui, o pastor, tenha uma boa semana para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor.